aplicação de um Paint Pot na pálpebra móvel, já estava um pouquinho com corretivo por baixo, mas apliquei um pouquinho do Paint Pot na cor Lane Low. Ele é um pouquinho diferente do Paint Pot Soft Ochre que muita gente está acostumado. Apliquei com o pincel P88 da Sigma e dei acabamento com uma esponjinha da Real Techniques. Comecei com a primeira sombra da paleta Desert Dusk da Huda, essa que a gente está utilizando hoje. Comecei a aplicação com um pincel fofo de esfumar, dando vida, né, para a pigmentação dessa sombra, que no começo parece bem tímida, super clara, tudo, e ela começa a chegar numa coloração assim surreal. Essa paleta da Huda ela é bem diferente do que eu estava acostumada. Eu esperava uma textura totalmente diferente dela, eu esperava uma textura similar à Anastasia, né, que é uma sombra bem pigmentada, mas que esfarela bastante. E essa paleta da Huda não esfarela, e pigmenta assim que parece um veludo, né, então maravilhosa. Apliquei a segunda sombra, é a Blazing ali do canto, tá, gente, eu mostrei errado, tá, é a laranjinha ali do canto abaixo inferior. E apliquei com um pincel agora um pouco mais pontudinho, continua fofo, mas um pouco mais pontudinho. Esse pincel é da Class Vogue, o OX16 da linha nova deles, aquela linha nova Onyx. Pincel que eu tô experimentando e que eu tô gostando bastante, tá? Muito bom o cabo, tem aquela pegada específica para o pincel ficar bem encaixado nas mãos. Maravilhoso. Então eu faço todo o desenho do côncavo também com essa intensidade, da mesma forma que eu fiz com a primeira sombra. Agora, com a segunda sombra, eu vou deixar ela um pouco mais localizada nesse canto externo. Então, estou usando a sombra Saffron, que é esse avermelhado aí com um pincel 80018 da Ico. Então, conforme eu vou trabalhando as intensidades e elas vão ficando numa região mais localizada, eu vou diminuindo a circunferência do pincel para essa sombra não correr mais do que eu gostaria. Inclusive eu volto um pouquinho com a sombra laranja, a Blazing, e já faço o degradê de sombra ali na parte interna da pálpebra, né, ó. A gente vai fazer a transição com essa sombra também. A última sombra no canto externo vai ser a Amber. Agora sim a gente vai usar a Amber com o pincel da Dye, o 132WS, esse pequenininho aí, para deixar um pouco mais intensa essa região do meu canto externo, tá certo? Aí agora eu vou aplicar a sombra cintilante. Não, gente, essa sombra cintilante não está com o pincel molhado, não passei um primer por baixo, nem cola. Essa sombra Blood Moon é assim mesmo, tá? Apliquei com o E55 da Sigma, para fazer ali toda a coloração. E no cantinho interno, para iluminar, eu usei um pouquinho da Celestial, que lembra aquela sombra da MAC da coleção de Natal. Ela é meio duocromática de dourado com rosa, linda. E para iluminar um pouquinho mais, eu passei um pouquinho da Nefertiti. Ambos as sombras eu passei com o pincel OX09 da Class, também da mesma coleção Onyx deles, tá? Super bacana esse pincel para esse detalhamento de canto interno. Aí agora eu vou aplicar com os dedos um pouquinho aquele glitter prensado que vem na paleta, que é a Cosmo. Não usei nenhum tipo de cola por baixo, ela fixou assim só de eu dar essas batidinhas com o dedo, gente. Cola assim, que é uma maravilha. Na linha d'água eu tô usando o corretivo da Bruna Tavares, o laranjinha. Agora eu não lembro que numeração de BT ele é, mas é o laranjinha da Bruna Tavares com o pincel chanfrado. Esse é o 80263C da Ico. Agora a gente vai fazer a mesma transição nas partes inferiores. Então com o pincel OX16 da Class, apliquei um pouquinho da sombra Eden. E toda a transição que a gente fez em cima, a gente vai fazer embaixo. Então, de novo, vou entrar com a sombra Blood Moon, aplico um pouquinho ela no canto interno. E assim, eu vou ficar fazendo essa transição com o mesmo pincel, que é o 228 da MAC, tá? Ou qualquer pincel, assim, mais detalhadinho que encaixe nessa parte inferior dos olhos. Então, aplico um pouquinho da sombra Blazing, que é aquela sombra mais laranja do canto externo ali, inferior da paleta. Depois eu entro um pouquinho com aquela mais avermelhada, que é a Amber, e faço ali a junção dos esfumados, tanto superior como inferior, para a maquiagem se conversar e ficar só uma coisa só. E para dar um detalhamento, apliquei um pouquinho dessa sombra roxinha da Huda, a Amethyst. Gente, que maravilha fazer uma maquiagem com uma paleta só, né? E esse roxinho deu um destaque bem bacana para a parte inferior.
Eu gosto muito de fazer essa mistura de roxinho com laranja, eu acho que fica um contraste muito bonito. E apliquei também um pouquinho daquele glitter prensado Cosmo que tem na paleta, só pra dar um tchanzinho também na parte inferior dos olhos, não é obrigatório. Finalizando aí com a máscara, essa máscara é a nova da Benefit, a Bad Girl Bang, eles me mandaram de presente aí pra eu conhecer a máscara. Essa foi a primeira aplicação que eu fiz, então eu quis mostrar bem pra vocês como ela pega todos os fiozinhos. O aplicador ele é levemente mais fino conforme vai chegando na ponta. As cerdas não são muito grossas e alonga super essa máscara, sem contar que ela é bem pretinha, né? Vamos continuar testando. Vou iluminar um pouquinho abaixo da sobrancelha com a sombra Nefertiti. Gente, sério, essas sombras cintilantes dessa paleta da Huda eu não consigo explicar. Acho que de todas as paletas que eu tenho de sombra, que vem essas sombras cintilantes, eu acho que essas da Huda são as melhores que eu já, assim, experimentei. Por questão, tipo, de entregar cintilância mesmo, de eu não ter, assim, que molhar o pincel num Fix Plus ou num Hidrafix, sabe? Sério, essa paleta da Huda valeu a espera e valeu o investimento. Gostei muito. Reforço um pouquinho do iluminador, hoje eu estou usando o da Nática Pelo 01 com um pincel F21 da iMakeup. E finalizo com esse batom maravilhoso da Too Faced, da linha Melted Matte. Agora não lembro o nome, mas eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Comprei um pra experimentar e tô gostando bastante, viu? Depois eu resenho ele melhor pra vocês. Espero que tenham gostado.